Olá, pessoal! Até hoje eu tentei ficar bem quietinha, sem me expor demais e expor as minhas opiniões, para não influenciar, já que eu tenho uma conta muito grande no Twitter, para não influenciar as pessoas. Então, eu gostaria que as pessoas tivessem capacidade de raciocínio, né? E soubesse juntar esse quebra-cabeça e tirar suas próprias conclusões. Mas, como eu tenho ouvido e visto muita coisa errada, né, sobre vacinas, eu vou dizer para vocês que a vacina é sim, sou uma apaixonada pela vacina, desde sempre eu luto por que se estabeleça, né, um número maior de vacinas para que a gente consiga evitar e erradicar determinadas doenças, como várias aconteceram. Mas no seu histórico, o Jenner foi o indivíduo que descobriu, né, a vacina. Quando ele estudou, ele queria erradicar ou minimizar os efeitos da varíola, então ele observou que as mulheres que faziam ordenha de vacas, né, e vacas às vezes com lesões da varíola, elas se tornavam imunes. Então, dessa forma, através dessa observação, que a gente chama de empírica, que não é nada científico, né, é mais uma observação empírica, então, através disso, ele conseguiu inventar aí a vacina, né, contra a varíola que estava atormentando toda a população e dizimando populações. Essa vacina que surge agora, a gente chama de vacina de caráter emergencial, ou seja, ela não foi estudada o suficiente para saber quais são os seus efeitos a longo prazo. Então, pode ser que tenha efeito, pode ser que não tenha, então a gente vai torcer para não ter, né? Mas o que me deixa preocupada é o pouco tempo, né? A gente entende disso, que está todo mundo querendo muito uma vacina, mas esse pouco tempo, 5 meses, não é suficiente para você saber os efeitos a longo prazo dessa vacina, muito menos separando, né, por faixas, né, faixas de idade, eu vou dizer. Vou tentar traduzir e falar numa linguagem um pouco mais simples para que todos possam me entender. Então, por estratos, né, a gente não conseguiu separar. A gente não sabe o que vai acontecer com essa vacina se ela for veiculada em crianças, se ela for veiculada em idosos, né? A gente teve um N muito pequeno, um número muito pequeno de pacientes, e um número muito pequeno também de pacientes graves, né? Então, isso vai nos deixar aí com uma dúvida grande de como as pessoas vão se comportar. Pacientes também com doenças já degenerativas, autoimunes, alérgicas. Então, se a gente massificar e tentar deixar, né, trazer para uma massa, para uma população maior, né, essa vacinação, a gente pode ter, sim, um problema no futuro. Pode ter um problema no futuro, como pode não ter. Então, essa dúvida é que nos deixa bastante reticentes, se a gente pode dizer assim. O que é uma vacina? A vacina nada mais é do que o antígeno, ou seja, o vírus atenuado, pode ser morto, pode ser fragmentos antigênicos, como a gente viu, RNA, ou determinantes antigênicos, ou fragmentos, pedacinhos de proteínas virais que compõem a capa do vírus, ou que compõem a parte interna, né, que seria a parte do RNA, né? Então, estou falando de uma maneira geral, tá? Então, isso seria a vacina. Você vai introduzir esses elementos, né, esses antígenos, a gente chama de antígeno tudo que é estranho ao nosso organismo. Então a gente vai injetar uma coisa estranha no nosso organismo, no caso o patógeno em questão, que é o vírus, e a gente vai esperar o nosso organismo responder, tá? Então, nosso organismo vai responder tanto com a imunidade inata, aquela que eu nasci com ela, quanto adaptativa, que seria uma resposta mais elaborada, que exige mais energia do meu organismo, né? E que vai futuramente deixar uma memória, uma cicatriz no organismo da passagem desse vírus no organismo, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. E o nosso organismo, por sua vez, tem células produtoras de anticorpos, e esses anticorpos vão ser responsáveis de neutralizar esse vírus quando a gente encontrar com ele in natura, né? O vírus vivo, se eu encontrar com ele na natureza, eu vou responder com os meus anticorpos já pré-estabelecidos ali, já pré-fabricados, assim como as nossas células também. São células de memória, os meus linfócitos, tanto T quanto B, que já estão no meu organismo prontos para reagir contra esse vírus, tá? Então isso a gente chama de imunidade adaptativa. Essa imunidade adaptativa, ela pode durar a vida toda, como ela pode também ter prazos. Então eu vou precisar, às vezes, para poder conseguir o meu objetivo,
que imunizar o indivíduo, 2 doses ou às vezes 3 doses, né? E às vezes reforços. Então eu vou precisar reforçar para manter essa cicatriz, essa memória imunológica. A gente também não sabe, né, como é que nós vamos responder. Outra coisa que é importante saber, que a vacina, por exemplo, da gripe, ela é sazonal, ou seja, todo ano eu vou ter que tomar a vacina para o vírus da gripe, né? Pode ser uma influenza, e aí a gente vai vendo todas as mutações, né, desse vírus, porque todo ano ele muta. Ele sai do organismo, do homem, né, e vai sofrer, às vezes, uma mutação em animal, tá? Então, essa mutação vai exigir, né, do Ministério da Saúde, né, ou das instâncias ou das instituições que fabricam, né, essas vacinas, a modificação também da vacina, uma nova vacina. Por isso a gente vai precisar vacinar outra vez. E a gente já está observando aí o aparecimento de uma mutação do próprio vírus em questão. Mas não sei se eu posso ficar repetindo, porque de repente podem derrubar o meu vídeo, né? Por estar repetindo o nome, a gente não pode dizer o nome da coisa. Que coisa engraçada, mas tudo bem. Então, parece que existem cepas diferentes, mutadas, que estão surgindo. Então, essa vacina não vai servir para essas cepas mutadas. Então, a gente vai precisar confeccionar uma outra vacina para se adquirir, né, aquilo que a gente tanto está dizendo aqui, que é a memória imunológica para esse vírus. Então, assim, são questões demais. Eu faço maior força para que isso, né, seja mesmo aprovado, mas aprovado no momento tá um momento muito tumultuado, né, em que a gente vê políticos querendo utilizar isso como campanha, né? E isso é muito ruim, porque acaba fazendo com que a população se sinta indefesa, insegura, sem saber se realmente funciona ou não, né? Então, eu só tenho a lastimar tudo isso, porque acaba, inclusive, depondo contra a própria vacinação mesmo que nós temos conseguido no nosso país, né? E uma luta que às vezes a gente faz, dentro da medicina mesmo, existe aí um questionamento, né, da vacinação. Tem uns que acham, né, que não devem vacinar crianças, tem famílias que não vacinam suas crianças. Então é muito delicada, né, essa discussão. Mas eu espero ter trazido para vocês alguma orientação, e cada um que faça a sua pesquisa, que estude um pouquinho mais, que se intere desse assunto, para quando for tomar a vacina, ter consciência daquilo, consciência de que ela ainda é experimental, que ela ainda não vai resolver os nossos problemas, né? A gente espera que minimize, mas ela não vai resolver. Um grande abraço para vocês, e qualquer coisa, deixa aqui as perguntas na descrição aqui embaixo, nos comentários, e eu vou tentar responder a cada um de vocês se for alguma coisa mais técnica, tá? Sobre política eu não vou falar. Eu vou falar daquilo que eu sei, que eu tenho domínio e é meu conhecimento técnico, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, e eu espero e rezo por dias melhores.